Então vamos dar início. Primeiro nós vamos ver o debate entre Pelágio e Agostinho. Pelágio, ele nasce na Inglaterra, 354, morou em Roma antes da queda da cidade, em 410. 418, Concílio de Carta condena os pontos de vista de Pelágio. 429, foi exilado para Constantinopla. E morte, data e lugar são desconhecidos. Pelágio levantou a seguinte questão: a assistência da graça é necessária para o ser humano? Na verdade, a assistência da graça é necessária para o ser humano obedecer aos comandos de Deus, perdão? Ou esses comandos podem ser obedecidos sem essa assistência? A questão é, para a graça agir em nosso coração, precisa da ação de Deus ou não? Ou nós precisamos, ou nós, por nós mesmos, nós conseguiremos alcançar a graça de Deus, a salvação? Em resposta a isso, Pelágio vai dizer que se Deus ordena que os pecadores se arrependam, eles, os seres humanos, devem ter a habilidade de se inclinarem para obedecer o comando de Deus. Ou seja, quando Deus fala para o homem crer, para ele se arrepender, o homem dentro de si tem a capacidade de fazer isso, sem depender da graça de Deus, sem depender do próprio Deus. O homem tem essa capacidade. E é isso que Pelágio vai dizer. Ele tem 18 pontos na teologia de Pelágio. Primeiro, os mais altos atributos de Deus são sua retidão e justiça. Segundo, tudo que Deus criou é bom. Terceiro, como algo criado na natureza humana, não pode ser mudada na sua essência. Olha aqui. Quarta, a natureza humana é inalteravelmente bom. Aí, quinta, vai dizer, o mal é um ato que podemos evitar. O pecado vem por meio de armadilhas satânicas e concupiscência sensual. Pode haver homem sem pecado. Adão foi criado com livre-arbítrio. Adão pecou por livre vontade. A descendência de Adão não herdou a morte natural. Interessante que o ponto 4 vai dizer que a natureza humana é inalteravelmente bom. O mal, o pecado é algo, na verdade, que nós podemos evitar. E aí vai dizer no ponto 10 que nós não herdamos a morte natural de Adão. E aí vai ficar pior, porque no 11º ponto vai dizer que nem o pecado de Adão, nem sua culpa foram transmitidos a nós, aos seus descendentes. Ou seja, o pecado de Adão não foi transmitido para nós. A culpa, a morte, o homem já iria morrer, segundo ele, independentemente se Adão pecasse ou não. Interessante que na visão dele, nós não herdamos o pecado. Não há a questão do pecado universal. Nós podemos passar por esse mundo sem pecado. Nós podemos passar por essa terra sem pecado. Logo, se o homem ele não é mau, ele é bom em sua essência, ele é bom, então ele pode viver sem pecado, ele pode se salvar. É isso que ele está querendo montar em sua teologia. A maldição do pecado não está sobre nós. Não está sobre nós. Todos os homens são criados como Adão antes da queda. 13º, o hábito de pecar enfraquece a vontade. Aqui vai dizer que por nós vamos crescendo, nós vamos cometendo pecado, e aí isso vai enfraquecendo a nossa vontade de querer as coisas espirituais, de querer Deus, de querer a graça de Deus, de praticar bens espirituais. Por que nós não fazemos isso? Quando você olha para a humanidade, você vê uma humanidade corrompida. Você não vê uma humanidade boa. Ele fala porque a nossa vontade de querer a graça de Deus foi enfraquecida porque nós começamos a ter o hábito de pecar. E quanto mais nós pecamos, mais distante nós estamos da graça de Deus. É mais difícil voltar para a graça de Deus. 14º, a graça de Deus facilita a bondade, mas não é necessária para alcançá-la. Então você vai dizer que a graça de Deus ela vai facilitar, ela vai ajudar para que nós venhamos a alcançar a salvação, fazer as coisas boas. Mas ela não é necessária. Sem a graça de Deus a gente consegue ser salvo. Sem a graça de Deus a gente consegue fazer os bens espirituais. A graça da criação produz homens perfeitos. 15º. A graça da lei de Deus ilumina e instrui. 17º. Cristo trabalha principalmente pelo seu exemplo. Cristo vem nos dar o exemplo que nós podemos passar por essa terra sem pecado. Ele é o nosso exemplo. A graça é dada de acordo com o mérito. Você merece, você primeiro tem que merecer a graça de Deus. A graça de Deus é um mérito, é totalmente contra as escrituras, a visão de Pelágio, a visão pelagiana. Ela é totalmente contrária àquilo que as escrituras vai nos mostrar.
E é por isso que ele vai ser considerado como herege. É por isso que a visão pelagiana vai ser vista como uma visão herética, uma heresia. Então, Pelágio vai dizer que o homem não é do pecado. Nós percebemos ali que para Pelágio todos os seres humanos nascem inerentemente bons. O que significa que não há pecado original nem a depravação total. Segundo ele, todas as pessoas são criadas por Deus em condições semelhantes às de Adão. E nós temos a capacidade de não pecar através do nosso livre-arbítrio. Então, nós não herdamos o pecado de Adão. Nós não herdamos a maldição do pecado de Adão. O pecado de Adão não foi imposto a nós. Então, nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, passar por essa terra sem pecar. E Jesus é o exemplo disso. Jesus é o maior exemplo. Então, é uma heresia, né? É uma heresia. A graça e a salvação são méritos humanos. E para Pelágio, a salvação é alcançada quando os seres humanos fazem o uso adequado do livre-arbítrio, da liberdade recebida por Deus. Nesse contexto, né, nessa visão, a salvação ela é vista como meritória. É um mérito. Isso vai totalmente contrário do que a Escritura diz, que a salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente gratuito de Deus para nós. Interessante que a visão pelagiana nós vemos por aí. Quando a pessoa fala, quando você pergunta, você acha que você vai ser salvo? A pessoa fala, não, eu dou esmola para o mendigo, eu ajudo os pobres, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Isso é uma visão pelagiana acerca da salvação. Porque Pelágio vai dizer isso. A salvação é através dos méritos. Você pode ser uma pessoa boa, sim. Nós temos que seguir apenas o exemplo de Cristo. Ele foi alguém bom que passou por essa terra sem pecar. Ele é o nosso exemplo como Salvador. Então, nós vamos ver a ideia de Pelágio no dia a dia. E vivendo no mesmo tempo de Pelágio está Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona vai contrapor a ideia de Pelágio. Ele nasce em 354, na África do Norte. 371, começa a estudar retórica em Cartago. 386, converte-se ao cristianismo. 387, é batizado em Milão por Ambrósio, também um grande teólogo. 391, é ordenado a sacerdote em Hippo, África do Norte. Volta para sua terra. 396, torna-se bispo único de Hippo. 400, termina de escrever Confissões. 412 a 430, escreve suas refutações ao pelagianismo. 403 a 426, escreve Cidade de Deus. 430, morre em Hippo. Agostinho, nessa área, ele vai buscar responder a pergunta: o que é necessário para o homem caído recuperar-se para o bem e para Deus? Como a criatura que é má se recupera dessas condições e se torna boa? Como a criatura que é alienada de Deus, indisposta com relação ao Senhor, encontra o seu caminho de volta para o Pai? Então, o que o homem... o que é necessário para o homem voltar para Deus? O que é necessário para que o homem alcance a salvação? É a mesma pergunta que é feita por Pelágio, só que Agostinho vai responder totalmente diferente de Pelágio. Agostinho vai montar a doutrina da graça, né? A doutrina da graça. Ele vai dizer que a graça é livre, indispensável, preveniente, irresistível e infalível. Vou repetir. A graça para Agostinho é livre, indispensável, preveniente, irresistível e infalível. Livre porque não é merecida. A graça é um presente, é um dom gratuito. A graça é indispensável porque é condição necessária para a recuperação, a condição da salvação. Sem a graça nós não conseguiremos voltar para Deus. Sem a graça nós não conseguiremos ser salvos. Sem a graça nós não conseguiremos chegar até Deus. A graça é preveniente porque ela vem antes, ela que começa o trabalho em nós, é Deus que começa o trabalho em nós. Infalível, infalível e resistir porque nós não conseguimos resisti-la quando a graça age dentro de nós. Contra a ideia de Pelágio, acerca da queda de Adão, Agostinho vai dizer: pelo pecado de Adão, toda a sua descendência foi corrompida e nasceu sob a penalidade da morte,
que ele havia atraído. Todos nós herdamos a culpa, a maldição do pecado de Adão. Ele vai dizer toda a sua descendência, como Paulo está dizendo em Romanos, que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Por que Deus não viu um justo sequer? Porque nós herdamos a maldição do pecado de Adão. É Davi dizendo no Salmo, né? Que em pecado a sua mãe o teve. É a ideia de Agostinho de Hipona combatendo Pelágio. O homem é mau na sua essência. Pelágio vai dizer, o homem é bom na sua essência. Agostinho vai falar, não, o homem é mau. O homem nasce debaixo dessa maldição de Adão. Por isso o homem é mau. E Agostinho vai montar as consequências do pecado. Ele vai dizer, a própria queda é uma consequência do pecado. A perda da liberdade é a consequência do pecado. A obstrução do conhecimento, nós já não conseguimos alcançar o 100% do nosso intelecto, principalmente para as coisas espirituais. A perda da graça, a perda do paraíso, a presença da concupiscência, o desejo da carne, a morte física e a culpa hereditária de Adão. Então ele vai mostrar essas consequências, mostrando que nós herdamos isso de Adão. Nós caímos, nós já não temos mais o livre-arbítrio, nosso intelecto não é mais o mesmo de Adão, nós perdemos a graça, nós não vivemos mais no paraíso. Agora, a nossa carne deseja a maldade, as coisas impróprias, nós morremos fisicamente e está debaixo de nossa vida a culpa do pecado de Adão. Agostinho de Hipona vai dizer que para que o pecador se mova da escravidão para a liberdade, Deus precisa exercer a sua graça. Sem a graça de Deus, nós não conseguiremos sair da liberdade para a graça. É Deus que prepara o coração para crer. É Deus que começa, através da graça, movendo o nosso coração para voltar para Ele. Então aqui nós vamos ver essas duas visões. Vale a pena ver, e nós vamos ver na próxima aula, o semi-pelagianismo. E também nós vamos ver Martinho Lutero, depois nós vamos ver João Calvino e Armínio, certo?